Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. No programa de hoje vamos falar de diabetes. Há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com essa doença. E o detalhe é que esse número está crescendo cada vez mais. Em alguns casos, o diagnóstico demora, favorecendo aí o aparecimento de complicações. E você pode participar com a gente no Band Cidade, primeira edição, através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Agora você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E a gente já começa essa edição falando que uma parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito e o Serviço Federal de Processamento de Dados vai garantir aí descontos de até 40% no pagamento de multas para condutores aqui do estado. O desconto vai ser feito pelo aplicativo do Sistema de Notificação Eletrônica, viabilizado pela Prodan, a empresa de processamento de dados do Amazonas. A ferramenta não é obrigatória. O usuário pode vincular e desvincular veículos para receber as notificações eletrônicas a qualquer tempo. Como é um aplicativo multiplataformas, tanto para sistemas móveis quanto para computadores, os usuários eles podem buscar os seus familiares ou até mesmo uma ajuda, autoajuda, que no aplicativo tem uma partezinha de autoajuda que tem todo um explicativo, um passo a passo facilitado para você poder entender como é que utiliza, tanto nas plataformas mobile quanto na plataforma de desktop. Quem optar pelo desconto de 40% perde automaticamente o direito de recorrer da infração. Criado em novembro de 2016, o sistema já está em 82 cidades e já gerou uma economia de 107 milhões aos condutores. É importante frisar que para isso ele precisa reconhecer a dívida, renuncia ao direito de interpor recurso e aí ele paga até a data do vencimento do boleto com 40%. A ideia é que os sistemas sejam todos integrados. O Denatran, o Serpro, o Detran, com a Prodan e outros Detrans do Brasil afora, tem a intenção de congregar todos esses sistemas em um aplicativo só para que possa facilitar a vida da população. Para instalar, o primeiro passo é acessar a página do Sistema de Notificação Eletrônica. Depois, faça o cadastro acionando o login e seguindo as orientações da página. Depois, a ativação do cadastro é feita por um link enviada ao e-mail indicado pelo usuário. E pronto, você já estará cadastrado. E apesar de dividir opiniões, a ferramenta gerou expectativas. Podemos tentar, né? Ninguém vai saber se vai dar certo se não tentar. Eu acho que é uma boa alternativa, né? Mas eu acho assim que quem comete a infração ele tem que assumir o ato, né? Que fez a infração. Se apareceu no nome daquela pessoa, provavelmente foi ele que fez, né? Bom, se ele estiver errado, se o condutor estiver errado, não é legal. Agora, se é uma coisa que está tudo certinho, é até interessante, que você vai conseguir esse desconto, mas se precisar recorrer realmente, mais fácil a gente ir pelas vias mesmo, as antigas. E o jornalismo da Band Amazonas foi às ruas para saber a opinião da população sobre essa medida do Detran que possibilita aí esses descontos. E esse é o tema da nossa enquete do dia. Todo desconto é bem-vindo, né? A gente quer ver se na realidade isso vai acontecer, porque não digo o Detran, o órgão em si, mas algumas pessoas que trabalham para o Detran às vezes são muito injustos perante as multas de trânsito. Na maioria das vezes que a gente comete uma infração de trânsito não é por querer, né? E o governo fazendo isso, eu acho que ajudaria sim a gente. Eu acho que de uma forma geral, eu acho que poderia transformar isso aí até em educação para o condutor. O senhor acha que é bacana ter esses descontos? Com certeza. Por quê? Porque eu acho que quem tem que pagar é quem anda errado. Agora, as pessoas que andam errado, eu que não tenho multa. No momento que a gente está nessa crise, dá de pagar e fica melhor para todo mundo que está habilitado, né, para pagar essas multas. Mas eu acho que sim, né? Qualquer coisa que seja desconto já é bom. Não, com certeza, né? Ajuda a gente a até pagar mais rápido, até pelos valores das multas que hoje estão muito altas. A gente precisa o desconto até para acelerar. Também como
A gente não faz, muitas vezes, as infrações por querer, né? Tipo, qualquer benefício que venha por conta é bem-vindo, né? 40% ajuda? Muito. Um acordo entre o PROCON e a Amazonas Energia garante um posto de atendimento da concessionária na sede do órgão de proteção do consumidor. A assinatura do termo de cooperação dá mais agilidade à resolução de problemas com energia. Agora, o consumidor que vier fazer uma reclamação no PROCON pode conversar direto com algum representante da concessionária e, quem sabe, sair até com o problema resolvido. Os benefícios ao consumidor são diversos. Só de ter a possibilidade de chegar no órgão de defesa do consumidor com o objetivo de reclamar e não reclamar e sair com um problema resolvido, eu acho que esse é o objetivo do órgão, né? Além de orientar e proteger o consumidor nessa relação de consumo, é tornar efetiva as soluções dos problemas e essa proteção. Nós estamos numa campanha muito grande de melhorar o atendimento. E começamos com uma loja nova, que vocês conhecem, na Major Gabriel, com Airão, uma loja ampla, com 140 vagas de estacionamento, com tudo que o cliente precisar, ele pode resolver lá. Segundo a última lista divulgada pelo órgão, Amazonas Energia liderava o ranking de reclamações com quase 1.000 casos. Com o balcão, a conversa é feita com funcionários da concessionária. Ao invés dele direto registrar alguma reclamação no PROCON, que converse com a empresa. Então nós estamos aqui hoje com 2 postos de atendimento, que a pessoa passa pela energia na área da Amazonas Energia e vê que problema é. Ele pode rapidamente resolver por ali. Elimina a necessidade de abrir um protocolo grande junto ao PROCON. A Secretaria de Estado do Trabalho divulga mais de 73 vagas de emprego para esta quarta-feira. Vamos lá, temos 2 vagas para segurança ou fiscal de loja com experiência para hoje, quinta-feira, tá bom? 2 vagas também para manicure, uma para assistente financeiro, oficial de manutenção e também 2 vagas para balconista, 3 para atendente de farmácia, uma vaga para atendente de hospedagem. Lembrando que a distribuição das senhas já começou logo cedo, mas o atendimento vai até às 3 da tarde. Lembrando que os candidatos também devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade. Vale lembrar também que o candidato que se interesse aí por uma dessas vagas, ao total são mais de 70, mas essas são algumas disponibilizadas. É importante apresentar disponibilidade no horário. Agora a gente troca de assunto para falar que hoje, no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. E o que vem chamando a atenção é que esse número vem crescendo cada vez mais. Em alguns casos, o diagnóstico demora e é justamente aí que vem surgindo as complicações. Mas para nos ajudar a tirar todas essas dúvidas, a gente conversa com o endocrinologista Mário Quadros. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Band Cidade Primeira Edição. Obrigado, Flávia. Essa doença é preocupante, né, doutor? Ela é preocupante porque ela se capilariza em outras doenças, né? Então, a diabetes é a principal causa de amputação de membros inferiores, é a principal causa de cegueira, por causa das doenças da retina. Se você for numa clínica de nefrologia ou no hospital, ela é a principal causa de doença renal, hemodiálise. Então, ela causa complicação porque o sangue circula pelo corpo todo. Então, se você tiver excesso de sangue no corpo, ele vai danificar praticamente da cabeça até os pés, né? Agora, a gente costuma dizer que essa é uma doença silenciosa, mas é possível, mesmo assim, a gente citar alguns sintomas? Perfeito. O diabetes, ele só dá sintoma quando o açúcar atinge acima de 180 miligramas por decilitro. Mas o diagnóstico normal, o açúcar normal, ele vai de 70 até 100. E acima de 130, a gente já considera as pessoas diabéticas se esse exame for feito em jejum. Mas os sintomas só aparecem quando ela está num nível bem mais alto. Isso significa que 50% dos diabéticos que circulam pela rua não sabem que são diabéticos. Eles descobrem num exame que vai fazer um tratamento dentário, ou um pré-operatório, ou vai ter um filho, eles descobrem que são diabéticos nesses exames e até duvidam, que eles falam, mas eu não tenho tanto sintoma, né? Então,
Em média, já foi feito um estudo, quando você dá o diagnóstico a uma pessoa de diabética, ela já passou 2 anos com a doença. Nossa! E por isso que ela já apresenta alguns sintomas de complicações dessa doença. Né? É por isso, então, aí que é importante ir ao médico com frequência, com periodicidade. né? Existem os grupos de risco. Por exemplo, se você tem parentes próximos, pai, mãe, irmão diabético, a sua chance de ser diabético é 50%. Então, quando você passa de 40 anos, é bom você fazer o exame uma vez por ano, se você não vai se tornar uma pessoa diabética. Né? Então, você me perguntou dos sintomas. Os sintomas, eles estão relacionados principalmente no início à desidratação, porque você perde a capacidade de acumular água no corpo, porque o açúcar ele perde pela urina. E quando ele sai pela urina, ele traz a água com ele. Então, a pessoa desidrata. Então, ela começa a ter muita sede, são os principais sinais. E como ela urina muito para diluir esse açúcar que está sendo eliminado pela urina, então ela começa a acordar várias vezes à noite para ir no banheiro, urinar. Então, se chama poliúria. Então, se você está acordando 2, 3 vezes à noite, está tendo muita sede e perda de peso, porque você não fica com nutriente, você pode estar com uma suspeita de diabetes. Né? Agora, qual a diferença, né? Porque tem diabetes tipo 1, tipo 2, qual a diferença entre eles? Assim, a macro diferenciação é essa, mas tem diabetes gestacional, existem outros tipos. Então, o tipo 1 ele é o mais raro, ocorre só em 15% a 20% de todos os diabéticos, é o que precisa tomar insulina. Sim. Ele se manifesta já nas primeiras idades, ele está relacionado com a perda total da produção de insulina no corpo. Então, nós produzimos insulina, porque a insulina foi uma maneira que nós, no passado, tivemos para nos defender da falta de comida. Então, nós não tínhamos geladeira para armazenar a comida, como a gente tem hoje. Então, o organismo tinha que armazenar a comida nele. E quem fazia esse estoque? O organismo produziu a insulina. E se você não produz insulina, você não consegue estocar essa comida no corpo, ela vai aumentar no sangue. Então, você tem que repor. Esse é o tipo 1. O tipo 2, ele está relacionado com a hereditariedade firme da família. E ela vai se manifestar acima de 40 anos. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, a minha mãe era diabética, mas ela só teve depois dos 60 anos. Mas a diabetes tipo 2, ela se manifesta já na terceira fase da vida. Ela não ocorre antes. É por isso, né, doutor, é a importância da alimentação saudável. E quando a gente fala em alimentação saudável, não é exatamente que você tem que comer exclusivamente só folhas. Exatamente. Né? É possível comer bem e gostoso. Então, você tem uma análise muito interessante que, por exemplo, os japoneses, o percentual de diabetes neles é um pouco mais baixo. Mas os filhos de japoneses que migraram para o Ocidente, por exemplo, nos Estados Unidos, aumentou o número de diabéticos. Então, o que você falou muito bem, por que está décadas aumentando? Porque a obesidade, ela está aflorando o diabetes, não que ela seja uma causa direta, mas pode ser uma causa que você tenha uma diabetes latente e nunca iria se manifestar na sua vida. Aí você se torna obeso e aquilo vai submergir, né? Então vai aparecer os sintomas. Então, a principal causa de alavancar os índices de diabetes é o aumento da obesidade. E as pessoas costumam dizer muito que as pessoas morrem pela boca, mas talvez não tenham ali o discernimento de que as complicações uma hora vão aparecer. Embora a pessoa seja nova, né? Enfim, vou comer uma situação aqui, outra acolá, mas uma hora vai aparecer. Porque o alimento ele dá prazer e recompensa. Né? Então, hoje em dia, a gente se diverte com o alimento, a gente não procura se nutrir com o alimento, como no passado. Né? As pessoas procuravam comer para se nutrir, agora a gente come para se divertir. Por isso que, às vezes, quando o paciente descobre que é diabetes, ele tem uma dificuldade muito grande em seguir um tratamento, porque a base do tratamento é mudança de hábito de vida. Então, a pessoa está acostumada a beber, comer muito, você vai dizer, não, agora você não vai poder. E o brasileiro radicaliza, né? Então, ele fala assim, não posso beber? Eu digo, pode beber, mas uma quantidade que o teu organismo tolere. É porque ele fala assim, não pode beber. Ou então pode beber. Aí quer tomar, ao invés de 2 dedinhos, quer o quê? Tomar uma grade? Então, às vezes a gente costuma dizer, não é proibido você tomar cerveja, não é, você é diabético, não é proibido você tomar vinho, mas você tem que tomar uma quantidade que o seu fígado aguente. Né? Então, se a gente fala, eu posso beber, eles pensam, então vou tomar uma grade. Não, não é para tomar uma grade. Né? Nenhuma pessoa que não é diabética não pode tomar uma grade de cerveja. Então, o segredo ele está justamente nessa moderação, no equilíbrio das coisas. A força da natureza está no equilíbrio. Nem se ficar sem, nem ficar muito. Né? Mas isso, nós temos uma polaridade muito grande com relação à alimentação. Quando a gente gosta de um alimento, a gente abusa. Né? A gente não consegue sair da mesa com a sensação
de que comeria mais. Por exemplo, qual seria então, por exemplo, agora a gente está no horário do café da manhã, qual seria um café da manhã ideal para quem é diabético? Exatamente igual ao da família. O café com leite, o pão francês nosso, com manteiga, só que ele vai ter que usar um adoçante artificial, que não é o açúcar, né? Em alguns estudos a gente está até introduzindo o açúcar. Um mamão também pode? Então, ali. as frutas que começam com a letra M, elas são bons para diabético. Isso é uma maneira fácil da gente ensinar. Pronto. Então, melão, mamão, melancia, que todo mundo tem medo, né? O índice glicêmico da melancia é baixo, a caloria dela é 23 calorias, né, por 100 gramas. Índice glicêmico é a medição do açúcar no sangue quando você come um alimento. Então, você come uma fatia de melancia, quanto isso aumenta no sangue? E a melancia também tem muita água, né? Ela é 95% composta de água e tem fibra, né? E a melancia tem um componente bem interessante, que ela das frutas é o que é mais ansiolítica, ela é o que tira mais ansiedade. Então, você que está ouvindo aqui de manhã a gente e tem necessidade de comer doce depois do almoço, agora depois do almoço, né? Então, como uma fatia de melancia, que ela sacia, ela diminui a ansiedade. E a né? manga? Então, a manga, melão, melancia, maçã, melão, morango, todos eles podem ser ingeridos. E qual é a porção? Eu posso comer uma melancia? Tudo está na nossa mão. Então, a porção da fruta é isso aqui. Tá? Então, se você for comer uma manga, tem que ser desse tamanho. Se for uma maçã, desse tamanho. A melancia não cabe aqui, né? Então, se tu abrir, ela vai virar uma fatia. Então, a fatia da melancia é assim, tá? Do melão. Então, você vai medir frutas grandes por fatia, frutas pequenas por unidade. E você pode comer essa porção que eu acabei de falar 3 vezes ao dia. Isso não vai alterar seu tratamento, né? Legal. Então, lembre sempre de uma coisa, a alimentação do diabético, ela é muito melhor do que uma alimentação comum. Porque você vai diminuir a quantidade de carboidratos e adequar exatamente o que uma pessoa precisa. Então, a gente vê, às vezes, até dentro de uma família, pessoas que são diabéticas, que levam uma vida mais saudável, têm uma qualidade de vida melhor do que as que não são diabéticas, porque elas se cuidam. Né? Exatamente. E tem alguma restrição em relação, por exemplo, ao açúcar mascavo? O açúcar mascavo é o próprio açúcar que não foi refinado. Então, o índice glicêmico dele é igual. Então, ele vai aumentar o açúcar igual ao açúcar refinado. É o tamanho do grão que vai refinando, né? Sim. Agora, o açúcar de coco é outra coisa. Ele não tem índice glicêmico, você pode usar. Ele custa um pouquinho mais caro que o açúcar comum, né? E os adoçantes, a gente recomenda a sucralose, né? Agora, e o stevia, são os que não causam problemas na flora intestinal. Pois é, porque falou assim, eu vou colocar adoçante, mas às vezes o adoçante acaba sendo mais prejudicial do que o próprio açúcar. Aí a questão do adoçante é que o adoçante, o aspartame, o ciclamato e a sacarina, esses 3 adoçantes, comprovadamente, eles fazem uma alteração na nossa ecologia do intestino. Então, o nosso intestino tem bactérias e essas bactérias ficam lá, a gente deixa. Por quê? Porque elas fazem a digestão de alguns alimentos que a gente não tem a capacidade de digerir, como, por exemplo, a lactose. Né? Então, nós não temos, ninguém tem lactase depois de 2 anos. Não existe intolerância, eu peguei intolerância. Todos nós somos intolerantes. Por que uns se dão bem, outros não? Porque o intestino, nessas pessoas, tem uma população de bactérias que faz a digestão desse açúcar do leite para a gente. Agora, se você toma muito refrigerante com adoçante, se você toma muito antibiótico, analgésico, laxante, você está destruindo essas bactérias do seu intestino. Você está mexendo na ecologia intestinal. Aí, quando você for tomar um leite, tomar um sorvete, não vai ter ninguém para fazer essa digestão, você vai passar mal. Eita. Entendeu? Então, para você que é diabético e para vocês que fazem dieta, realmente é comum o uso de adoçantes artificiais. E a gente recomenda, até agora, não está nada contra a sucralose, né, e o stevia. Não tem nada contra. Então, pode ser usado eles. Agora, tem outras alternativas, como o açúcar de coco, os outros açúcares. Açúcar de beterraba, eles não têm índice glicêmico alto. E onde que a gente pode encontrar, doutor? Tem nos supermercados, tem. Pode procurar. Você não usa muito, a gente não usa muito açúcar. Né? Esses açúcares adoçam bastante. Agora eu vou fazer uma leve crítica aqui, porque às vezes as pessoas acabam optando por uma alimentação talvez não tão saudável pelo valor. Por exemplo, o valor de um açúcar comum é bem diferente do que o valor do açúcar. Eu coloquei até um post no Instagram que é assim, um prato de salada, se você for comprar pronto, né, para o seu almoço, ele custa R$18 a R$20. E um hambúrguer custa R$6,50.
entendeu? Exatamente. Então, essa diferenciação financeira, a relação custo-benefício, dificulta principalmente nós aqui na nossa região, né? Que a maioria das hortaliças a gente traz de fora e o custo é alto. Agora, doutor, em relação à diabetes nas crianças, acaba sendo também mais preocupante, né? A criança, por incrível que pareça, ela adere melhor ao tratamento. Porque o adulto, quanto mais a gente vive, mais vício a gente vai adquirindo. Infelizmente, é assim. Então, como você tem que mudar a vida de uma pessoa, ela tem uma resistência muito grande. A criança não, ela já nasce, você já vai fazendo a educação. Sim. Né? Porque tem um lance também da criança de gostar muito de doce, gostar muito... Isso acaba sendo... Sim, aí tem a questão social dela. Ela vai para o aniversário com as crianças, aí a mãe tem que tomar cuidado de levar um doce para ela comer. Ou então a gente está até aparelhando a mãe. A gente faz o quê? A gente dá uma insulina de ação rápida, a mãe leva a caneta no bolso e a gente pede para a mãe contar quantos docinhos ele come. Vamos supor uns 6 brigadeiros. Deixe seu filho comer. Aí você aplica 8 unidades de insulina de ação rápida naquele momento. Então, você deixa a criança sociabilizar e você usa uma insulina de ação rápida, ela vai durar só 4 horas, ela não vai comprometer o resto do dia. Ela vai só segurar aquela refeição ali, não deixar o açúcar subir muito. Né? Agora, doutor, vamos falar também sobre diabetes na gestação, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Band Cidade Primeira Edição volta já já. Band Cidade, primeira edição de volta, e estamos falando sobre diabetes. E a gente recebe aqui no estúdio o doutor endocrinologista Mário Quadros. Seja muito bem-vindo. Agora a gente fala em relação à diabetes na gestação. Como é que a mamãe ali ela pode encarar essa situação? A pergunta é boa porque nesse ponto a gente vai dicotomizar. A gente vai fazer 2 situações. Existem mulheres que são diabéticas e engravidam. Então, não é diabetes gestacional, são grávidas diabéticas. E tem mulheres que eram normais e a partir da 20ª semana, quando aumenta os hormônios que fazem resistência insulínica, se tornam diabetes no meio da gestação. E quando a gestação interrompe, elas voltam ao normal. Então, são diabetes gestacional. Então, aquelas mulheres que já são diabéticas e tomam medicamento e engravidam oral, a gente imediatamente substitui por insulina. Não se pode tomar medicamento oral grávida. Tá? Porque ele atravessa a placenta e pode atingir a criança. A insulina não atravessa. Então, isso é bem importante, principalmente quem é do interior do estado, que ouça a gente. Porque eu trabalho no serviço público e às vezes a gente pega grávidas que vêm tomando medicamento oral. Né? Nossa. Então, é importante salientar isso. As que adquirem a diabetes durante a gestação, geralmente é porque elas ganharam muito peso. Então, o primeiro tratamento, a gente não vai mexer muito com remédio. A gente vai pedir a redução do peso e uma orientação nutricional. E acaba sendo fácil esse tratamento, doutor, ou é um pouquinho mais difícil? Porque a mulher sempre pensa assim, eu tenho que comer por 2. Né? Quando ela está grávida, ela se permite. Até porque a exigência social da mulher é muito grande. A mulher tem que estar bonita, tem que ser produtiva, né? Tem que ser tudo. E quando ela está grávida, agora traz aí a farofa de ovo que... Eu estou grávida. O maior exemplo aqui, doutor, o maior exemplo, eu estava grávida e... Baixa aí que eu estou grávida, agora eu mereço. Eu posso, tenho 9 meses para comer. Né? Então, se ela desenvolve diabetes, nesse período, ela tem que tomar cuidado, porque o ganho de peso associado com o aumento de açúcar dificulta a circulação placentária. E essas crianças, elas podem sofrer, principalmente com o processo de maturação do pulmão. Né? Então, ela pode desenvolver um parto precoce, a criança não ter o pulmão desenvolvido, e às vezes se faz um procedimento que você faz uma corticoterapia, você dá cortisona para essa grávida, para que haja o amadurecimento da criança, ela nasça bem. Então, é importante ter o acompanhamento. A gente pega muitos casos, infelizmente, hoje em dia. Agora, no Getúlio Vargas, tivemos um caso de uma grávida que não sabia que era diabética, veio do interior com açúcar de 490. Nossa! E foi uma situação assim bem que todo mundo ficou muito preocupado, porque a glicemia dela não baixava e ela entrou em trabalho de parto. Né? Como a gente teria que fazer todo um processo para o pulmão da criança amadurecer, nós tínhamos que entrar com cortisona. Sim. Só que a cortisona aumenta mais ainda a glicemia. Né? Então, faça um bom pré-natal.
né? Problema adiado é problema dobrado. Com certeza. Não fique esperando que as coisas vão se resolver, porque o diabetes, a tendência durante a gestação é aumentar. É por isso que a gente traz diversos temas aqui no Banho de Cidade, primeira edição, justamente consultório da família para as pessoas tirarem suas dúvidas. Tanto é que temos perguntas em relação à diabetes dos nossos telespectadores e a gente já vai para a primeira agora. Olha só, Carla Santos, do Santo Antônio, quando o nível do açúcar no sangue se torna perigoso? No meu último exame chegou a dar 160 miligramas por deligrama, como é que fala? Miligrama por decilitro. Decilitro. Isso. 160 já é diabetes. Se você fez esse exame em jejum, já é considerado diabético. A gente pede só para repetir. Em caso de dúvida, quando é que você é considerado diabético? Quando passa de 130. E o normal é 100. Existe uma situação que o teu exame pode dar entre 100 e 130, por exemplo, 120. A gente fica em dúvida, a gente repete o exame. Ou a gente faz um teste de tolerância à glicose. A gente dá açúcar e mede, faz a curva glicêmica para tirar a dúvida. Aí a gente vai saber se é normal, pré-diabético ou diabético, né? Vamos lá para a nossa segunda pergunta. João Medeiros, do Petrópolis. Quem tem diabetes pode deixar de ter? Pode. Existe uma situação que chama diabesidade, que é o aumento do açúcar por causa da obesidade. Assim como tem situações que você se torna hipertenso porque ficou acima do peso. Então, quando você reduz o peso, essas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, elas podem voltar ao normal. Mas isso não significa que diabetes tem cura? Não, nesse caso é uma coisa situacional, né? Tá. Então, ele se tornou diabético porque ficou obeso. Tem algumas situações também, pessoas que se tornaram diabéticos porque tiveram que usar por muito tempo cortisona. Então, a cortisona é um anti-inflamatório hormonal, que um dos efeitos colaterais é o aumentar o açúcar. Então, quem tem asma, por exemplo, doenças reumáticas, uma artrite reumatoide, esclerodermia, doenças dermatológicas, tomam às vezes cortisona por 1 ano, 2 anos. E essa medicação pode desencadear diabetes. Quando você interrompe o tratamento, aí você volta, né? Então, cortando a causa, cessa o efeito, né? Certo, agora vamos para a próxima pergunta. Fátima Silva, do Aleixo. Toda cegueira pode ser relacionada a diabetes? Não. Ela é uma das principais causas, né? Geralmente atinge o fundo de olho, a retina. Existem vários estágios até chegar à cegueira, você não fica cego. E de imediato, né? E o fundo do olho diz que é o espelho da alma, né? Então, realmente a retina, quando você faz o exame de fundo de olho, ou a retinografia, ou a CT, hoje em dia tem exames mais sofisticados, você meio que vê como está por todo o organismo dentro. Então, o dano que está no fundo do olho é o dano que está no rim, é o dano que está no nervo periférico, são os danos que a gente... E onde é que pode fazer esse exame, doutor? Esse exame é disponibilizado na rede pública e privadas. E lá no PAN da Codajás, inclusive, a gente pede muito fundo de olho e acompanha para ver. Então, por quê? Porque ele tem estágios. Você tem a formação de exudato, que é só um extravasamento de sangue, né? Você pode ter o exudato, ele pode ser mole, ele pode ser duro, até chegar numa hemorragia. Você pode ter hemorragias, e essa hemorragia pode atingir a mácula e sim causar a cegueira. Mas até lá, eu posso falar para vocês que duram uns 10 anos de diabetes mal controlados. Não significa que todo mundo diabético vai ter retinopatia ou cegueira. Só tem complicação, pessoal, quem não cuida bem do seu diabetes. Tá? Olha aí, é isso. Diabetes é que nem cachorro. Se você cuidar bem, ele não vai te morder. Se tu cuidar mal, ele vai te morder. Exatamente. E ninguém quer ser mordido, né? Claro. Vamos para a próxima pergunta, olha só. Francisca Medeiros, do bairro Flores. Gosto de tomar umas cervejinhas com as amigas, mas tenho diabetes. Qual o risco que sofro? Posso tomar vinho, pelo menos? Não, a cerveja ela tem menos caloria do que o vinho, né? São 43 calorias a cerveja, o vinho tem 88 em termos calóricos. O problema da cerveja é que a gente bebe muito. E a cerveja, a cevada, ela abre o apetite. Então, se uma pessoa de 70 quilos, vamos colocar em média, ela pode consumir de 5 a 6 long necks por evento. Isso é o que o organismo dela, vamos colocar uma média, né? Não sei o grau do diabetes dela. Então, não é proibitivo o uso, é proibido o abuso. Né? O vinho, por ele ajudar a baixar o colesterol, geralmente ele vem associado com diabetes, os vinhos tintos, eles ajudam, sim, a baixar o colesterol, mas só que você não vai usar ele como remédio, tomar muito. Então, você pode tomar meia garrafa de vinho por evento. Ah, né? Não é tudo de uma vez. Lembre-se que
tudo que é veneno, tudo é remédio, dependendo da dose que você usa. Né? Pronto, então, é isso mesmo. Se você tomar a coisa errada, você vai ter problema. Vamos para a próxima pergunta? Pablo Oliva do Aleixo. Ter diabetes significa que farei aplicações de insulina pelo resto da minha vida? Não, isso é uma dúvida que não cabe. São raros os casos que você insuliniza o paciente, né? Só 20% dos diabéticos, 20 a 30% precisam tomar insulina. Hoje tem medicamentos de uso semanal, por exemplo. Tem situação, não é nem insulina, existem remédios injetáveis que você toma uma vez por semana para controlar o diabetes. Então, nós estamos, inclusive, no ano de ouro do diabetes. Esse ano foi lançado várias medicações para o diabetes. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Controle do Diabetes. Daí o senhor volta também para falar com a gente. Podemos, porque vai ter o congresso em São Paulo, dia 14, 15 e 16, né? E a gente estará lá, teremos essa oportunidade de estar e vai ratificar os lançamentos. Eu participei de alguns esse ano, né? Estive em São Paulo também e vai ratificar todo esse processo de armas, né? Nossas armas contra o diabetes. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta? Salomão de Oliveira, do Adrianópolis. Ando tendo picos de estresses e isso pode descontrolar a diabetes? Sim. O estresse libera um hormônio contrarregulador. De imediato, se for um estresse agudo, é a adrenalina. Então, a adrenalina, se você tomar um susto, bater o carro, são estresses agudos, por exemplo. Ele aumenta rapidamente, é o que mais aumenta o açúcar. Existe o estresse crônico, né? Aquele pensamento repetitivo, os insônias que você está tendo com problema. Isso libera um outro hormônio chamado cortisol. Tá? E o cortisol, ele antagoniza a insulina. Então, o cortisol é o hormônio natural que a gente produz no corpo. O cortisol também ele é sintético, a indústria farmacêutica imitou o cortisol, então ele chama-se cortisona. Então, cortisona é o nome farmacológico do hormônio, mas os dois agem da mesma forma, aumentando o açúcar. Então, se você está estressado, você pode ter um pico realmente, essa pergunta é excelente, Salomão, né? Você pode ter o pico da glicemia e da pressão arterial também. Olha só, que interessante. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. As portas estão abertas para a gente falar de saúde sempre e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, é sempre bom a gente participar, esclarecendo a população. Muito obrigada mais uma vez. Agora chegou o momento da gente conferir as informações do Brasil e no mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Flávia, um bom dia para você que nos acompanha. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado oficial no país, registrou queda de preços de 0,04% em setembro deste ano. A taxa é menor que as inflações de 0,11% de agosto último e de 0,48% de setembro do ano passado. As primeiras quedas foram registradas pelo tomate, que foi o item individual que mais impactou o índice nacional. A batata inglesa, a cebola e as frutas também. E o Diário Oficial da União publicou lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que altera a Lei Maria da Penha, para prever a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse de agressor em casos de violência doméstica. O texto sancionado ainda vai verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos do processo investigativo essa informação. E dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que 27% dos eleitores ainda não fizeram o cadastro biométrico no Brasil. Parte deles terá o título cancelado caso não faça coleta de impressões digitais e atualizações de dados até maio de 2020, já que a biometria será obrigatória em várias cidades do país. O primeiro turno das eleições será realizado daqui a um ano, em 4 de outubro de 2020. Para o Notícias da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly, pelas informações. A gente confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 32 graus. Em Coari, amanhã é de sol com aumento de nuvens.
Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Canutama, dia ensolarado com muitas nuvens. Períodos nublado com chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 24 e máxima de 31 graus. Em Barreirinha, sol e aumento de nuvens pela manhã, mas chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 24 e máxima de 32 graus. Veja depois do intervalo detalhes sobre o workshop de pesca esportiva como alternativa para o turismo ecológico. É daqui a pouquinho. A pesca esportiva tem sido a principal fonte de renda das comunidades ribeirinhas do Alto Rio Negro. E esse atrativo pode se tornar o caminho mais rápido no fortalecimento do turismo ecológico do Amazonas. O tucunaré é o principal alvo dos pescadores que vêm para o Amazonas. O peixe que habita em águas escuras não é tão fácil de ser pescado, mas quando fisgado, o tucunaré é tratado como um troféu. A espécie tucunaré ela é hoje o principal atrativo da pesca esportiva porque é um peixe piscívoro, é um peixe com características de brigador, é um peixe que é muito entusiasta de todos da pesca esportiva e é um peixe que é típico de água doce, que se pesca na superfície. Como a nossa região favorece em abundância o acesso a essa espécie, diferentemente de outras regiões, isso nos coloca no mapa como o principal destino de pesca esportiva para essa espécie em água doce. O tucunaré passou a ser o peixe mais cobiçado da pesca esportiva porque é considerado um peixe bonito, difícil de ser fisgado e também de um tamanho de encher os olhos. Só que esse negócio de pesca e solta por aqui passou a ser um negócio considerado sério. Tanto que a pesca esportiva já impulsiona o turismo ecológico e movimenta todos os anos mais de 67 milhões de reais. Por isso, os pescadores dizem que a pesca esportiva é considerada o caminho mais próspero e rápido para atrair os turistas durante o verão amazônico. É um setor de turismo que internaliza a renda nas comunidades, que ele utiliza a mão de obra das comunidades e ele tem um baixíssimo impacto biológico. A pesca esportiva traz bastante benefícios no sentido de que os operadores de turismo, os pacotes comercializados. Os desafios e a importância da pesca esportiva como alternativa econômica para o Amazonas estiveram em debate neste evento que pretende fortalecer o turismo regional. O Band Cidade exibe hoje a segunda reportagem da série especial Ave Dulce. E você vai ver que para os devotos, os milagres do Anjo Bom da Bahia são diários. Mas para se tornar santa, era preciso ter o reconhecimento do Vaticano. Conheça o caminho para a santificação e a história desses milagres. No centro do estado de Sergipe fica a cidade de Malhador. São mais de 350 quilômetros que separam o município da capital baiana. Fomos até lá para encontrar Cláudia, uma carioca que recebeu o milagre de Irmã Dulce. Ao entrar na casa, é possível ver logo a imagem da freira. A devoção começou em 2001, após uma segunda gravidez. Depois do parto, ela teve uma grave hemorragia. Em 18 horas, Cláudia chegou a passar por 3 cirurgias, mas nada fazia com que parasse o sangramento. Tirou meu útero, mesmo assim a hemorragia continuou. Uma pessoa, quer dizer, eu tive um parto normal, depois fraca, debilitada, né, ainda passar por uma cirurgia e mesmo assim a hemorragia não cessava. Quando a medicina não achava mais solução, foi hora de rezar. Só Deus mesmo e Irmã Dulce, né? E a intercessão de Irmã Dulce. Eu tenho muito amor a ela, né? E guardo ela no meu coração. É como se fosse uma mãe para mim, né? Assim como ela me tirou daquele leito, ela vai tirar qualquer uma pessoa. Com a melhora dia após dia, Cláudia conta que teve certeza do milagre. Desde então, ela agradece diariamente pela saúde que a permitiu ver crescer o filho Gabriel, que hoje já está com 18 anos.
Foi o reconhecimento do primeiro milagre que deu início à caminhada de santificação de Irmã Dulce. Em 2010, a freira se tornou beata, após o Vaticano ter entendido que só poderia ter sido ela a salvar a vida de Cláudia. O processo começou em 17 de janeiro de 2000. No ano seguinte, o milagre de Cláudia foi enviado para as obras sociais Irmã Dulce. Em 2002, foi levado para análise do Vaticano. Foram 8 anos até o anúncio do reconhecimento. Em 22 de maio de 2011, aconteceu a cerimônia de beatificação no Parque de Exposições de Salvador. A partir daí, a freira passou a ser chamada de Bem-aventurada Dulce dos Pobres. Mas o caminho até a santificação ainda tinha mais um degrau. Era preciso que o Vaticano reconhecesse outro milagre feito por Irmã Dulce e que tivesse acontecido após a beatificação. Foi aí que, em maio deste ano, nós conhecemos a história de Maurício. Baiano que mora em Recife, ele ficou cego por 14 anos. Em 1992, o maestro descobriu um glaucoma e, nos anos 2000, perdeu completamente a visão. Em 2014, o milagre aconteceu durante uma forte crise de conjuntivite. Peguei essa imagem e coloquei nos olhos e pedi a ela que desse uma aliviada, né, na minha dor. Pedi em silêncio, eu pedi que ela intercedesse, eu mentalizei, né? Irmã Dulce, interceda por mim, junto a Deus, para que eu tenha uma noite de sono, que essa conjuntivite vá logo embora, porque está piorando cada dia que passa e eu estou sofrendo muito com essas dores. No dia seguinte, a visão começou a voltar e ninguém entendia o motivo. Até hoje, os exames de Maurício são de uma pessoa que não deveria enxergar. Foi um dia de choro e emoção, choro de alegria e gratidão, né? O meu médico mesmo, doutor Roberto, ele disse, olha, foi Deus, né? Ele não sabia ainda que eu tinha feito a oração para a Irmã Dulce. Ele disse, ele me disse, a medicina não explica isso não. Eu não sei dizer o que aconteceu com você. O relato dele foi um dos relatos que foram para o Vaticano, que foram relatos médicos, foram fotos do nervo óptico, fotos minhas com cego, né? Depoimentos de pessoas que conviveram comigo, depoimentos de pessoas em Salvador, pessoas daqui de Recife. Vieram 2 postuladores do Vaticano para cá, para Recife, me entrevistar. Foi um processo muito demorado, foram 4 anos de investigação. A análise feita pelo Vaticano conta com vários pareceres médicos. O doutor Sandro Barral, do Hospital Irmã Dulce, foi um dos responsáveis por acompanhar o processo e garante a excepcionalidade dos casos. Você não consegue justificar ou aquela melhora, um paciente que era esperado o óbito, que corria para o óbito, e do outro lado um paciente que era cego e que volta a enxergar sem nenhuma terapêutica, sem nenhum tratamento. É uma coisa completamente excepcional que se processa de forma praticamente, nas 2 vezes, imediata, rapidamente acontece e perdura. A canonização da primeira mulher nascida no Brasil é a 3ª mais rápida da história da Igreja, apenas 27 anos após a sua morte. Mas além dos 2 milagres que foram reconhecidos pela Igreja, as obras sociais armazenam mais de 13 mil relatos de graças alcançadas enviadas por fiéis do mundo inteiro, todos cheios de muito amor e agradecimento. 2 milagres foram reconhecidos, mas sem dúvida são centenas e centenas de casos que, se fôssemos estudar, poderíamos levar adiante e dizer, puxa, estamos também aqui diante de um milagre. Entre os milhares de testemunhos que chegam aqui, encontramos este, escrito à mão e datado de 29 de janeiro de 2019. Um filho morador de Brasília escreveu para agradecer pela recuperação dos movimentos das mãos do pai, após pedidos à Irmã Dulce. Assim como este, diariamente chegam dezenas de novos depoimentos de devotos que acreditam que foram agraciados pela santa. Afinal, para os baianos, o título já era de Irmã Dulce muito antes da Igreja reconhecer. Especial Irmã Dulce. Oferecimento Magistral e Regente, os guaranás oficiais do aniversário de Manaus. Que legal. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook e também no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Para você, um ótimo dia e até amanhã.